8 pessoas da mesma família são envenenadas. É o maior caso de envenenamento criminoso da história do Brasil. A família é quase varrida do mapa. E justamente esse era o objetivo de quem envenenou. É o que você vai ver hoje no caso do Baião de Dois, do Piauí, no Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou Rodrigo Vilela Veiga, estou aqui com meu amigo Sandro Cel. Então, oi pessoal, que bom tê-los conosco aqui novamente nesse canal que narra os fatos com sensibilidade e que dialoga com a sua inteligência. Que caso surpreendente esse do chamado Baião de Dois ou do caju, de um veneno, de uma série de venenos que destrói uma família. Rodrigo, narra esse fato para nós. A ideia do caso, assim, dos envolvidos, é uma família bastante humilde. São mais de 12 pessoas que moram na mesma casa, uma casa bem pequena. Essa família é comandada por uma senhora chamada Maria dos Aflitos, que é mãe e avó, porque moram na casa dela filhos dela e netos dela também. Quem sustentaria a casa, o provedor principal da casa, é o companheiro dela, que não é pai das pessoas, tá? Ele só é companheiro dela. Ela conheceu ele há aproximadamente 5 anos atrás. E esse senhor, chamado Francisco de Assis, seria então o provedor da família. E essa família, então, ela de repente sai ali do anonimato e vem para a mídia nacional. Como que isso aconteceu? Infelizmente por uma tragédia terrível, né? No dia 22 de agosto de 2024, 2 netos da Dona Maria chegam em casa, segundo a família, com cajus, tenham sido dados por uma vizinha. Eles comem essas frutas e eles passam mal. Eles chegam a ser socorridos pelo SAMU, vão para o hospital, ficam em estado gravíssimo e acabam ambos falecendo. Tá? A família, no dia seguinte, registra uma ocorrência na delegacia, dizendo que uma vizinha chamada Lucélia teria problemas com as crianças na região, que roubava as frutas dela e tal, e ela então teria dado o caju para os meninos envenenados. O seu Francisco de Assis conta à polícia que ele pegou a sacola dos cajus, amarrou e guardou num lugar para que a polícia pudesse pegar os cajus para periciar. Então a dona Lucélia, a polícia acaba indo até a casa dela para fazer uma busca e apreensão, para verificar se há ali elementos que apontem que ela realmente praticou o crime. E o delegado diz o seguinte, perguntam para ela, dona Lucélia, a senhora tem veneno em casa? Ela fala que não. A polícia faz uma busca e encontra o chumbinho. Aquele veneno que o pessoal usa erroneamente para matar ratos, para matar animais, ela tinha em casa. Aí, com base nisso, na negativa dela ter o testemunho dos cajus, com a informação que se tinha da vizinhança, que ela é uma mulher muito explosiva, que brigava muito com as crianças, e também porque encontraram um gato que também estava morto na frente da casa dela também, envenenado, ela acabou sendo presa desde agosto de 2024 até janeiro desse ano. E ela, claro, como os meninos morreram, responde a um processo criminal por duplo homicídio qualificado. Então, em princípio, um caso resolvido rapidamente, se encontra o veneno, se encontra outro indício do gato, a família desconfiava, ok, agora continuaria com o processo. Mas nós falamos no início de um dos maiores envenenamentos, se não o maior. Como que isso continua? Isso continua, cara, com mais envenenamentos, tá? No dia 31 de dezembro de 2024, Dona Lucélia estava presa. A família, então, da Dona Maria dos Aflitos, com o seu Francisco de Assis, faz aquela ceia do Réveillon, né? Comemoração do Réveillon. Eles preparam carne, uma comida chamada Baião de Dois, que é um feijão com arroz especial lá do Nordeste, muito bom. Muito gostoso mesmo. E feijão, tropeiro, tá? Faz aquilo para comer. Toda a família come, ninguém passa mal, tudo certo. No dia seguinte, dia 1º de janeiro, eles vão fazer o almoço na família. E a família, então, como é muito humilde, né, vai requentar a comida, como todo mundo geralmente faz, né? A comida do Réveillon sempre é uma comida muito boa. Um casal que faz doação de alimentos para pessoas mais carentes, passa pela casa deles e oferece para eles alguns peixes e uma cesta básica. Eles aceitam, os peixes são preparados, o Baião de Dois é requentado e a família, então, novamente, come aquela comida. E, Sandro, assim, logo depois do almoço, poucos minutos depois, vários começam a passar mal. Tá? O SAMU é chamado, pessoas são levadas para o hospital, um dos netos da Dona Maria dos Aflitos morre na ambulância, tá? Um negócio assim terrível, as pessoas vão morrendo, um troço terrível.
E aí, claro, mais envenenamento. A polícia, então, a mesma família, outro envenenamento, imediatamente se abre investigação novamente. E aí, claro, Dona Lucélia já estava presa, não podia ser ela, tem que ser outro, né, que teria envenenado. Num primeiro momento, e aí tem aquela coisa, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, aquela história de pré-julgamento, o que aconteceu? Todo mundo estava culpando o casal que deu os peixes para a família. Inicialmente, a ideia dos peixes faz todo sentido, porque não poderia ser o baião de dois, porque na noite anterior eles tinham comido e não tinham passado mal. No outro dia chegam esses peixes, eles fazem, e aí é que tem aquele sintoma inteiro, um sintoma muito parecido com o das outras duas crianças. Bom, aí a polícia, então, o SAMU leva as pessoas para o hospital, a Dona Maria dos Aflitos, ela não come, ela estava na cama, ela não come, e o seu Francisco também está em casa, porque também não passa mal imediatamente. A polícia vem até a casa, a polícia militar e a polícia civil, o Francisco fala então para a polícia dos peixes, e a polícia ele fala assim, olha, eu sei onde é que trabalha o cara que deu os peixes. Vamos lá. E a polícia militar então bota ele no carro e eles vão até procurar o sujeito lá que ele teria falado. Esse seu Francisco está me saindo praticamente um técnico de laboratório. No primeiro, quando eram os cajus, ele já separou ali o saco. A sacola, botou no cantinho. Para deixar para o CSI. Isso. Agora, num segundo envenenamento, ele já identifica o que foi e já tem outra pessoa. Está parecendo, tristemente, um negócio daqueles de filme de espião. Exatamente. Acho que era o Putin, parece o Putin que estava atrás dessa família. Mas, infelizmente, a realidade é muito pior que a ironia. Não, e aí, Sandro, eles levam a polícia até a empresa que ele disse que o cara trabalharia, o vigia não conhece essa pessoa, aí os policiais brigam com ele, pô, e aí eles vão no hospital para pegar o nome das pessoas que estão passando mal para registrar a ocorrência policial. Quando eles chegam no hospital, o Francisco começa a passar mal e também é internado. Tá? A polícia, então, começa as investigações, né, profundamente e faz mais uma busca e apreensão agora, só que agora na casa daquela família. E aí começam a ouvir um monte de gente. E aí começam a achar estranho que toda vez que o Francisco é ouvido, ele muda as versões do depoimento. Numa primeira versão, ele não comeu nada do baião de dois. Porque a polícia já tinha informação de que o veneno estava onde? No baião de dois e não nos peixes. Os peixes não tinham veneno nenhum. Aí, ele não comeu. Aí depois ele fala, comeu, mas comeu só um pouquinho. Depois ele fala, comeu bastante, mas passou mal só depois. Então, o que ele vai falando, vai deixando os delegados assim, que estranha essa história, que sabe que esquisito. Aí, a família diz que a última pessoa que foi dormir naquela noite foi o seu Francisco. Todos já estavam dormindo e ele foi o último a dormir, ele junto com a Maria dos Aflitos. Eles começam a também achar esquisito porque ele demonstra nos depoimentos dele, mesmo com as pessoas no hospital em estado terrível, um desprezo absoluto pelos filhos e netos da Dona Maria. A raiva que ele tem dos familiares, ele chama, por exemplo, a Francisca, que é filha da Maria dos Aflitos, ela tem 5 filhos, tá? 2 deles faleceram naquele fato lá do dia 22 de agosto, tá? Ela tem mais 3 filhos. Ele xinga ela de inútil, de tola, de cabeça de não sei o quê, ele xinga ela muito, ela estando na UTI. Tá? Ele xinga os filhos dela, dizendo que são todos porcos, são todos, sabe, com a família toda na UTI. Então isso vai levando a polícia a achar, que estranho esse ódio e tal. Ele faz mais uma busca e apreensão na casa e encontra um baú. Ele tem um baú que é só dele, fechado assim, trancado só dele. E aí, poxa, talvez ali estivesse escondido esse veneno, porque, poxa, essa casa é tão pequena, com tanta gente dentro, como é que se escondeu o veneno, né? Assim, aquele baú, só ele tinha a chave, ele pendurava no peito dele a chave, sabe? Só ele podia abrir aquele baú. E aí ele acaba sendo preso, então, temporariamente, né? Suspeito desses fatos todos. E, mais chocante ainda, quando se abre o baú, se encontram diversos livros, DVDs e filmes que tratam do nazismo. E quando a polícia vai acessar o conteúdo desses livros, ela encontra um livro chamado Médicos Malditos, que detalha práticas da SS nazista de como matar pessoas. E ele grifou trechos em que diz assim, quando matar alguém com veneno, use um veneno que não tenha gosto. Né? E como disfarçar o veneno. Então essas coisas chamaram a atenção da polícia. Opa, esse sujeito aí foi o cara que envenenou todo mundo.
vem essa suspeita agora sobre o seu Francisco, a dona do caju, a dona Lucélia, Lucélia, está ainda presa. Então, ela teria participado, em tese, da morte dos 2 primeiros com o caju, mas não dava para ela participar dos segundos, porque ela estava presa. E a população, revoltada, já tinha destruído a casa dela, botado fogo na casa dela. Ela passou todo um terror das pessoas dentro da própria prisão, querendo matá-la. Isso eu já saliento desde agora, porque depois nós vamos ver que essa mulher não tem nada a ver, já saliento desde agora, porque muitas vezes nos comentários se pega no nosso pé, porque nós falamos, tem que esperar, às vezes, o tempo da justiça, aquilo que parece óbvio pode não ser, já se destruiu muita vida de pessoas, e lá nós temos uma mulher que ficou, depois nós vamos detalhar, ficou meses atrás das grades, com tudo, com a casinha pobre dela destruída, a única coisa que ela tinha. ela não foi linchada porque a polícia chegou a tempo, senão ia morrer. Por quê? Porque as pessoas não precisam escutar, não precisam escutar advogado, não precisam prestar atenção, porque as pessoas sabem tudo. Aí elas querem se revoltar e agem igual um bando de hiena, um bando de animais. Essa é a grande questão. Então, mas voltamos aqui. Então, agora, o seu Francisco passa a ser o principal suspeito, porque ele também tem o veneno. Já uma coisa assim, ok, é fácil ser profeta do passado, mas se tinha havido envenenamento na casa deles, já deveriam ter feito busca e apreensão também nessa casa, né? Aí, logo depois que o Francisco é preso, aí fica pronta a perícia dos cajus apreendidos. Quanto tempo? Quase 5 meses depois. Ah, beleza. E aí tu vê o seguinte, que interessante, né, Sandro? Assim, a pessoa ficou presa 5 meses, acusada de matar 2 crianças, ela quase foi linchada, ela perdeu tudo que ela tinha. Quase foi morta dentro da na prisão? cadeia, chamava ela de assassina e de tudo. E aí, quando fica pronta a perícia dos cajus, ó, que surpresa, não tinha veneno nos cajus. Por que não fizeram a perícia antes, Sandro? 5 meses. Eu me desculpa, mas é o efeito pobre. É o efeito ser pobre nesse país. Porque quando você vê um caso, desculpa, mas não tem outra justificativa. Quando você vê um caso, pode ser o caso Deolane, pode ser o caso Gustavo Lima, de quem você quiser. Todo mundo tem direito a todas as defesas. É exame rápido para cá e vai para Brasília e volta. Uma criatura passa acusada e era só pegar esses cajus e analisar. Tu vê que o Baião de 2, desse mesmo caso, foi analisado muito rápido. E ninguém analisou. Como é fácil deixar para... vamos ver. Vejam, e se tivesse perdido esses cajus agora, ou qualquer coisa, como que se deixa um cristão, uma pobre de uma pessoa, que só quer uma coisa, que analisem se disseram que foi ela. Então, 5 meses... Pode inventar a justificativa que vocês quiserem. Pode inventar. Vou aceitar assim que vocês me trouxerem um caso de uma pessoa famosa, um caso de uma celebridade, um caso desses casos de São Paulo, Rio, que cai na mídia. Que você não tem uma análise imediata. Que tristeza. Mas essa mulher, então, foi solta. Só para terminar aqui a parte dela para a gente entrar ali. Essa mulher foi solta, né? Se eu entendo bem do nosso sistema, ainda foi dito, desse sorte. E, é claro, com uma vida destruída. Ela diz que não tem mais coragem de ir no bairro, embora ela diz que ela não saiu na rua mais, disse que ela saiu na cadeia, não saiu mais na rua. Então, é isso. Olha, é uma coisa que tem que ter muito cuidado botar uma pessoa na cadeia. E toda vez que a gente diz que tem que prestar isso, vem pensar, vocês estão defendendo o bandido. Olha aí, olha aí, olha aí. Queremos que todos sejam defendidos corretamente. Sandro, isso é tão sério, Sandro, porque assim, percebam, se realmente quem matou os outros foi o Francisco, se tivessem realmente levado a sério e feito rápido a perícia dos cajus, talvez Dona Lucélia fosse descartada e chegasse no Francisco antes
e talvez não matasse todo esse pessoal, entende? Então, além de essa história de defender, e é óbvio quem é inocente, ainda tem o problema de que o verdadeiro culpado, em tese, está solto. É só tragédia. E se a gente for olhar de trás para frente, nós vamos avançar, mas o que você tinha? Você tinha na casa dela, você tinha alguém que acusou, e você tinha na casa dela um veneno que tinha na casa deles, e que, segundo as pessoas de lá, muitas casas têm esse veneno. Aí tem um gato morto, mas foi ela que matou, mas tudo isso serviu. Ok. Felizmente, 5 meses depois, mas se fez justiça com essa pessoa. Mas aí, Rodrigo, aí então, seu Francisco é preso, dá aqueles depoimentos ele parece um sujeito bastante boçal, né? Tanto é que no início era praticamente um auxiliar técnico da polícia, já indicaram, então, em princípio, já indicaram 2 pessoas inocentes, tanto o homem que deu o peixe, imagina, se tivesse encontrado veneno no peixe, se algum lá tivesse envenenado, esse homem que fazia caridade também podia ser que estivesse morto e as coisas queimadas. Então, vamos lá. Aí, como é que vai o caso aí para frente? Ele dá 3 depoimentos, né? Como tu disseste, ele é muito arrogante nos depoimentos, ele tem um prazer em falar do nazismo, impressionante quando ele fala, chega a brilhar o olho dele sobre a história do nazismo, ele tenta enrolar, ele tenta criar histórias, ele muda de versões, é realmente impressionante esses depoimentos. Aí passa um tempinho e mais uma pessoa acaba morta, envenenada, com o Francisco já preso. E morre onde? Na casa da mesma família. O que aconteceu? Na verdade, a dona Jocilene, que é uma vizinha, muito ligada à família, porque a Jocilene, na verdade, ela tem um relacionamento muito antigo com a Maria dos Aflitos. Elas têm um relacionamento sabido já pelo marido Elas têm um relacionamento o quê? Lésbico? Isso, exatamente, homoafetivo entre as duas, tá? E os 2 maridos sabem disso, as 2 famílias sabem disso, é um relacionamento, todo mundo sabe. E há muito tempo ele precede os maridos, então ela já tinha um relacionamento antes. E a dona Jocilene, ela é muito carinhosa com a família da Maria dos Aflitos. Todos os dias, ela vai na padaria, compra pães, leva para casa da Maria dos Aflitos para eles tomarem café da manhã. Então quando os 2 netos da Maria dos Aflitos estavam no hospital, esses meninos que morreram lá em agosto, em setembro e novembro, ela ficou no hospital cuidando dos meninos. Ela perdeu o emprego por isso. Então ela tinha uma relação muito estreita com a família, porque a gente falou que era da família, né? Uma pessoa da família mesmo. Assim. E ela então vai tomar café da manhã com a dona Maria dos Aflitos. Ela vai sair para trabalhar, a Maria faz um café para ela, eles tomam um cafezinho e tal. Quando ela vai sair para trabalhar, ela sempre pegava o mesmo mototáxi. E o cara fala para ela assim, olha, eu vou demorar meia hora. Daí ela falou, então tá, me pega na casa da Maria dos Aflitos. Ela estava na casa da Maria dos Aflitos, sai para pegar o mototáxi e volta, porque ele vai demorar um pouquinho. Nesse meio tempo, ela passa mal e morre. O SAMU é chamado, ela morre dentro da casa da Maria dos Aflitos. E a Maria dos Aflitos fala o seguinte, na hora que eles chegam, ela teve um infarto, sabe assim? Não, ela teve um infarto, teve no coração, teve um infarto. A polícia, então, rapidamente, sabendo da nova morte, rapidamente faz uma busca e apreensão na casa, recolhe o que foi as comidas, as xícaras, tudo que tinha ali, e aí vão periciar. O que encontram na xícara? O mesmo veneno que matou toda a família, o veneno chamado terbufós. E aí, a Maria dos Aflitos, então, é interrogada, a polícia fala para ela isso, fazem um teste nas mãos dela e encontram vestígios desse veneno. E ela acaba, então, confessando que ela matou, então, a sua amante. O companheiro dela tinha confessado? Ainda não, o companheiro dela não confessou. O Francisco de Assis nega completamente, ele fala assim, Deus saberá a verdade, vocês saberão, não tem nada a ver com isso, eu não fiz nada, ele nega completamente. Mas acabou que a dona Maria dos Aflitos, ela confessa, então, a morte dessa sua amante, ela matou a mulher, e segundo ela matou para tentar salvar o Francisco. Qual foi a ideia que ela teve, Luciano? Olha só a ideia dela. Bom, se quando prenderam o Francisco, soltaram a Lucélia, se envenenar mais um, vão achar que não foi o Francisco e vão soltá-lo. Porque a ideia dela era que a amante não morresse na casa dela, e sim fora.
E qual era a versão que ele ia trazer? Vejam, ela matou todo mundo e se suicidou. Essa era, o que ela queria criar era isso aí. Como o motoboy acabou atrasando lá, ela morreu lá e foi por água abaixo o plano dessa mulher. E aí ela confessa, tá? Aí que a história muda bem mais uma vez. Ela confessa então que matou essa amante, e ela então fala que foi o Francisco que matou os meninos, os 2 meninos lá no ano passado. E ele fez como? Ele pegou aquele suco tipo Tang, sabe? Tipo que suco, botou ali e deu para os meninos tomarem aquilo. Eles tomaram aquilo que matou eles. E ela também falou que foi ele que envenenou o Baião de 2, que teria matado a família toda. Um detalhe interessante, Sandro, que no dia do envenenamento do resto da família, o Francisco, ele não deixa que façam outro arroz, para que todo mundo coma um Baião de 2, e ele prepara um frango só para ele e para Maria dos Aflitos. Ninguém pode tocar no frango, né? E aí, com a confissão dela, aquela polícia entende então que realmente agora a coisa está fechada, que ambos, Maria dos Aflitos e Francisco de Assis, queriam eliminar a família toda para que eles ficassem com uma vida mais tranquila, mais calma. E nos depoimentos, ambos trocam confessas de amor, assim. Ela fala que fez tudo aquilo porque estava cega de amor, e ele fala que o que ele queria era se reconciliar com ela, porque ele amava ela muito. Então eles... Mas ele não confessa aqui. Não confessa Tá. nenhuma vez. Então, quem confessa é ela. Então já tem esse primeiro ponto. Estamos presumindo de novo a versão da polícia e a versão dela, né, da que confessa que envenenou, de que o companheiro estava junto. Certo? Aí vamos dizer o seguinte, mas peraí, ele também não passou mal? Né? Como é que ele está junto se ele passou mal? Aí a polícia traz uma tese que é a seguinte, tá? Normalmente esse tipo de veneno, que é o termo Foz, ele tem um efeito muito rápido. Então, entre meia hora e 1 hora, a pessoa já, né, tem sintomas e ou morre ou vai muito mal para o hospital. E o Francisco demora quase 4 horas para ter sintomas. A polícia entende, imagina que é tão forte esse veneno que a manipulação dele, a manipulação sem luva, sem nada, acaba envenenando também. Ou que ele teria fingido ter passado mal para justamente sair como não ser mais suspeito da história. Sim, mas é claro. Agora, depois desse primeiro momento, a polícia tem que fazer, não pode ter muita suposição agora. Tudo indica, tinha um veneno lá na coisa dele, tem aquelas revistas dos médicos, nada vai surpreender, parece mesmo que ele está muito envolvido. Mas como ele não confessa, e esse plano aí da Maria dos Aflitos é uma coisa assim, meio sem pé nem cabeça, vejam, gente, se não tivesse tido a primeira presa lá do Caju, poderia até dizer, dá para bater o martelo, mas agora eu já fico assim. Embora, veja, não é uma questão, eu não conheço ele. Tudo me indica, tudo que me disseram até agora, que é ele. Ok, provavelmente deve ter prova com isso. Mas o que eu estou dizendo é que depois de um primeiro erro, tem que tomar muito cuidado, se não é também essa mulher que está dizendo. Eu não sei. E mais uma coisa, Sandro, também que é interessante, porque ela nega a participação nos outros fatos. Ela só envenenou, quem fez o resto foi o outro. Ela só envenenou a amante dela e não as outras pessoas. Só que o problema é o seguinte, né? Ela sabia onde estava o veneno, ela sabia usar o veneno, ela sabia tudo. Então é estranho tu imaginar que ela pelo menos não soubesse das coisas, ela sabia de tudo. E se ela sabia que foi ele que envenenou os filhos, os netos dela, como é que ela permaneceu com ele se ele envenenou, se ela não participou da história? Então realmente é esquisita essa história de ela não ter participado. Sim, o mais provável parece mesmo que os dois agiram juntos. Alguns estão dizendo, é óbvio, ok, era óbvio do Caju também. Estou dizendo que é o mais provável, porque honestidade intelectual significa isso. Senão é destruir a casa e dizer que eu já sei tudo. Então não precisa nem processo. É só, eu acho que é. Mas veja o seguinte, olha o perigo. E esse sujeito, ele guardou o negócio do Caju para entregar para a polícia. E se ele tivesse envenenado os cajus que estavam ali? Essa outra mulher, por isso que uma investigação também, ela não pode se limitar àquilo que o outro quer que a polícia pense. Veja, não
esse veneno já estava lá, como você disse, a própria pessoa já disse, está aqui o caju. Se não tivesse tido essas mortes, veja, se ele tivesse botado veneno no caju, era praticamente indefensável. Então, veja, muitos elementos, quando a gente quer ver, igual uma pessoa quando tem muito ciúme, aí tudo da outra. Tudo que parece, se um sujeito que passou no carro olhou, é porque já tem um caso, etc., começa a fechar muito. Eu não sei essas revistas aí de nazismo, algumas também era revista super interessante, era aquela revista super interessante, o nome, né? Algumas revistas vendidas em banca, esse livro também é vendido em livraria. Eu sei que tudo isso torna assim um aspecto assim importante, mas nada disso garante nada. Eu estou agora falando aqui como profissional do direito. Quando a gente fala que nós temos que ter uma tese firme. Eu acredito, por tudo que eu vi, que nós temos a tese firme. Só que, como teve o primeiro, vão ter que convencer bastante a gente para os dois agiram juntos. Ok. Se os dois agiram juntos, e aí nós vamos tratar agora um pouco dos crimes. Antes disso ainda, tem mais uma coisa interessante. Como agora teve essa ideia de que os dois agiram juntos envenenando pessoas, a polícia está estudando a hipótese de buscar mais duas possíveis vítimas, tá? Que seria o ex-marido da Maria dos Aflitos, que morreu de causas, entre aspas, naturais, então eles estão desconfiando disso, e do ex-genro dela, que também morreu dessa mesma forma. Então eles estão achando que talvez pode ter havido um outro envenenamento anteriormente, inclusive também de uma ex-esposa do Francisco. Então eles estão com essa história também de talvez buscar outras vítimas desse, porque eles mataram 8 pessoas, foram eles. Claro. Para matar mais alguns não custa Exato. muito, né? Determinado aí, claro, quem foi, com esse número enorme de pessoas que foram mortas, né, nada estranharia que já tivesse outro rastro e que se eles não fossem parados, vinha mais. Sandro, vamos falar então dos crimes que essa dupla aí vai responder, né? Bom, em relação aos crimes cometidos ali, o pessoal que acompanha o canal praticamente já é capaz de defini-los com exatidão. Nós temos primeiro aqueles 2 homicídios contra aquelas crianças, naquele caso que ainda se dizia que tinha sido envenenamento por caju, né? Caju envenenado. Nesse caso, é claro, eu tenho 2 homicídios qualificados pelo quê? Lembrando que um homicídio qualificado é um homicídio com pena maior, considerado pela lei mais sério. O homicídio simples tem pena de 6 até 20 anos e os qualificados eles têm pena de 12 até 30. Então, para cada criança daquela já começa com 12 anos, porque eles são qualificados. Qualificados, no mínimo, pelo motivo torpe. O motivo torpe é um motivo ou muito vil, muito repugnante, ou um motivo mercenário, como se está dizendo que um dos objetivos deles era reduzir também os gastos de casa. O Francisco disse que tinha que sustentar todas aquelas pessoas, se eles desaparecessem, né, diminuiria os gastos. Então nós já temos 12 anos por cada criança, mas nós temos também uma qualificadora do uso de veneno. Cada nova qualificadora aumenta no mínimo 2 anos. Então, o uso de veneno também qualifica, porque é considerado meio covarde, dolorido, né? Então, nós temos aí já para cada um 14 anos. Ainda tem o caso de ser criança, no mínimo mais 2 anos também, menor de 14 anos, que já iria cada um para 16 anos. Nós temos ainda outras circunstâncias deles serem familiares, né, de serem mortos por familiares, tanto se a tese principal foi essa pela mãe, quanto pelo ali, praticamente não era um padrasto, mas era alguma pessoa que convivia no ambiente doméstico. Então, só aí, com os outros aumentos que se calcula, nós acreditamos que por cada criança daquelas, eles já pegariam em torno de 24 anos. Então, somando as duas, 48.
48 é até mais do que o tempo máximo que eles podem ficar na cadeia, que pela nossa lei é 40 anos. Mas eles foram condenados a 48 anos. Significa que, se fossem só esses crimes, eles ainda poderiam progredir de regime. Quem é primário e comete um crime de sangue, um crime de morte, ele pode pedir para ir para o semiaberto depois da metade da pena cumprida. Se pegaram 48 anos, depois de 24 anos, eles poderiam pedir para ir para o semiaberto, onde já poderiam trabalhar fora e etc. Mas eles não vão, evidentemente, por quê? Não vão progredir. Porque eles ainda têm um monte de morte nas costas. Vejam, e essas outras mortes, muitas a pena seria semelhante, né? 24, 25 anos, vai depender de algumas circunstâncias diferentes. E ainda teríamos crime de feminicídio. Um crime de feminicídio, sobretudo ali contra aquela que é dita como amante, porque esse é um crime típico, né, cometido dentro de um contexto de relação íntima. O feminicídio é o crime, como nós sempre repetimos, com a pena mais alta, ele começa em 20 e vai até 40, então nós já teremos aí mais de... Bom, somando todos esses crimes, vai passar certamente de 100 anos. E como eles têm que cumprir no mínimo a metade para irem para o regime semiaberto, eles teriam que cumprir mais de 50 anos, mas como eles só podem ficar 40, eles vão cumprir os 40 inteiros. Como eles já têm mais de 50 anos, e como a vida na cadeia não é fácil, muito provavelmente eles não saiam vivos do sistema prisional. E é claro que não parece caso em que a sociedade teria algo a ganhar com eles voltando. Pessoas que são capazes de toda essa crueldade, não dá para entender que eles vão parar por aí. Daí que a polícia ainda pode descobrir, como está pesquisando, possíveis outros envenenamentos passados. Aí que também nós temos crimes menores, Rodrigo, mas que também vão ser levados em consideração, entre eles a ideia de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa, quando eu, sabendo que a outra pessoa não é culpada, eu vou lá e a acuso. E fizeram isso tanto com a vizinha do Caju, quanto com o homem dos peixes. Então, nós temos aí, em termos de pena, que é como se diz, um prêmio de consolação, porque o direito penal, quando nós precisamos usá-lo, ele já é sempre um fracasso. Por que ele é um fracasso? Porque por mais que nós deixemos eles para o resto da vida na cadeia, isso não retira ali, claro, o que foi tirado, vidas, nem a dor dessas pessoas, né? Mas é uma satisfação, é claro, para nós, sociedade, para a humanidade, né, que tem que mostrar que isso é algo que nós não podemos tolerar, e também para a família, para ter ali algum senso de que alguma justiça foi feita. Então, em termos de crime, eles estão bastante ferrados, como ferrados da Tavênia devem estar. Então, acho que é mais ou menos esse, né? Fica a nossa total solidariedade, né, Sandra, aos que faleceram, né? E realmente, assim, é um caso que choca muito pelas circunstâncias, pelas pessoas que faleceram, é um caso realmente muito triste. E somos obrigados a dizer, todos são inocentes até que se prove o contrário. Olha o caso da mulher do Caju. Veja, não parece ter nenhuma dúvida, até porque é uma confessou. Mas, tecnicamente, vocês sabem que é assim, e às vezes temos que deixar o tempo da justiça, justamente porque, vejam só, se tivesse matado essa mulher, ok? Essa mulher que foi acusada inicialmente. Talvez esses crimes, os dois poderiam estar rindo, né? Porque se eles não fizessem algo agora de novo, e todo mundo destruindo as coisas daquela pobre, daquela mulher, e assim... Talvez se ela não tivesse, se a Marisa não tivesse matado
a amante dela, talvez também não tivéssemos chego, né, nela também. Então, quer dizer, É muito, muito triste. Gente, como a humanidade está difícil, né? Vamos continuar aí nos mantendo, né? Com saúde mental e com empatia pelos outros. E o que nós vamos fazer, né? Só lamentar que às vezes tem pessoas desse tipo no meio de nós. É acho que é isso, isso, né? Rodrigo? Pessoal, obrigadão vocês aí que ficaram com a gente até agora. E até o próximo vídeo. Valeu mesmo. Se inscrevam, curtam e é isso aí. Que caso, hein? Porra. Que caso. Tá bom. Ah.